Será que estamos prontos aí para fazer uma grande armadilha no token da Layer Zero? A gente tem aqui um cenário muito interessante. Quem está acompanhando e gosta do projeto pode ter grandes possibilidades de compra para a gente aproveitar essa bull run e essa altcoin season que sim, eu acredito que vai ter. Então vamos entender o que o gráfico está nos mostrando aqui, porque eu continuo confiante. Inclusive a gente fez a correção no ponto máximo possível de retração desse rompimento, tá? Então vamos entender tudo direitinho, vamos preparar aí para esses próximos movimentos e tentar encontrar o melhor ponto de compra, é claro, beleza? Antes da gente continuar, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, que ajuda demais. Cada like de vocês ajuda nosso conteúdo a chegar para mais pessoas, então já vai apertando o botão do like. E também, claro, não esqueça a nossa área de membros. Parem de ser enganados aí pelo mercado, cair em narrativa e notícias. Se tornem membros, principalmente nosso membro classe A, que tem acesso a mentorias, estratégias, cenários, tira dúvidas, tudo na nossa comunidade lá no WhatsApp, beleza? Então se tornem membros. Vamos lá então para o nosso gráfico semanal. A Layer Zero tem um histórico pequeno, tem, tá? Mas agora a gente já tem aqui um padrão muito interessante, que é literalmente um padrão de limpeza total de comprados e vendidos. Ó, veja que a gente tinha uma lateralização entre 3 e 6 dólares. O mercado rompeu para cima, então limpou todos os vendidos aqui em cima. Tentou fazer um pullback para voltar a subir, falhou e foi lá zerar os comprados também, tá? Então veja o padrão de limpeza aqui do mercado. Limpa todo mundo em cima, limpa todo mundo embaixo e depois, teoricamente, para retomar sua alta. Tá? Então, claro que teoricamente, porque vocês vão ver os gatilhos que a gente precisaria para estar confirmando esse cenário. Porque se a gente não consegue fazer esse pivô de alta, a gente pode simplesmente estar fazendo um reteste para cair. Tá? Então, por isso que, embora eu acredite que vale a pena, eu gosto do projeto aí da Layer Zero, a gente tem que estar preparado para os dois cenários. E a gente precisa, no mínimo, de um gatilho aqui para ter essa alta probabilidade de ver o token da Zero voltar a subir. Beleza? Então, a gente teve aqui esse movimento de queda do fundo anterior, dos 2,10, e o mercado rompeu e desrompeu nas 2 semanas seguintes, mostrando que armadilha de fundo, ponto 1, para a gente ficar de olho, beleza? Depois disso, a gente fez esse movimento de alta, correção. Se a gente for fazer aqui a correção dessa alta, a gente vai ver aqui, ó, puxa uma Fibo, a gente veio bater 0,5, 0,6, então aqui na região dos 2 dólares e por enquanto tá segurando. Ponto 2, tá? Então temos aí 2 pontos muito positivos no semanal. Passando aqui para o gráfico diário, a gente tem esse canalzinho de baixa, que poderia ser considerado ó, mastro bandeira. Testamos já várias vezes o fundo, a gente está fazendo uma acumulação e aqui no rompimento dessa bandeira, hoje aqui na faixa dos 3 dólares, seria aí o meu ponto 3 para validar essa leitura de alta, tá? E aí a gente poderia gerar um padrão de rejeição muito forte, tá? Onde justamente a gente limpa vendidos, limpa comprados e o mercado dá uma paulada no sentido da tendência que a gente vai assumir, que eu acredito que vai ser de alta. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, que eu faço com o meu dinheiro. Todo mundo tem o dever de estudar e tomar sua própria decisão, mas eu vejo aqui que o mercado está pronto para retomar uma alta muito forte e deixar todo mundo aí vendido no fundo com medo. Tá? Essa é a leitura que eu vejo e qualquer teste nessa faixa aqui dos 2 dólares, na minha visão, é a oportunidade aí de comprar o token da Zero barato. Tá? Eu acredito que o mercado de criptomoedas vai voltar a subir. Eu achei que a gente está fazendo só uma correção natural, um pouco mais demorada do que o normal, isso aí com certeza, mas ainda dentro de uma estrutura saudável de alta, tá? Então aqui no semanal e no diário, bem interessantes, então para quem gosta aí de um risco-retorno, região dos 2 dólares é muito forte, a gente precisa agora só desse terceiro ponto ser validado, que é o rompimento dessa bandeira, para a gente ver esse padrão de rejeição, tá? E se a gente voltar aqui para o gráfico semanal, a gente vai ver que a gente pode ter, ó, justamente isso aqui, ó, uma recuperação em V. O mercado cai forte, constrói aqui o seu fundo e devolve forte no sentido contrário, tá? Então, por isso que a relação risco-retorno aqui é muito boa e eu vou mostrar para vocês agora nas nossas projeções como tá muito interessante aqui. Para quem gosta do projeto, eu acredito aí que vale a pena ficar de olho e estudar essa região. Mas antes da gente continuar,
Quem não tem seu cartão de criptomoedas, aqui no canal a gente recomenda o cartão da Redot Pay, tá? Vocês cliquem no primeiro link do comentário fixado, vocês vão ter $5 de presente para vocês emitirem o cartão virtual de vocês. Funciona Apple Pay, Google Pay, sede em Hong Kong, então ele não comunica com a Receita, privacidade total para vocês. E claro, vocês usando o nosso link, aí vocês vão estar retribuindo o nosso conteúdo. E aí é só depositar a stablecoins, BTC, Ethereum, e vocês usam como um cartão internacional e ele vai debitando do saldo de vocês, tá? Então aqui no canal recomendo o cartão da Redot Pay. Primeiro comentário fixado, vocês se cadastrem, já deixam preparados aí. Eu tô testando, tô gostando bastante. Assim que a altcoin Season acabar, é só a gente usar aí o saldo, beleza? Então vamos voltar aqui pro gráfico. E o que eu imagino aqui como alvos então para Layer Zero? Primeiro, claro, é romper tudo isso aqui. Então se a gente realmente construir aqui essa bandeira e voltar a subir, a gente deve voltar para essa faixa aqui dos 5 a 7 dólares. Eu acredito aqui que a acumulação vai se dar nesta faixa de preço, que é justamente a gente fazer esse movimento, ó, trava todo mundo no fundo e joga o preço com força no sentido contrário. E aí aquela correção que todo mundo esperaria que o mercado faria, ele não vai fazer. E a gente só fazia aqui uma reacumulação para romper e estourar isso aqui para cima. Então, claro, meu primeiro alvo tá nessa casa aqui de 5 a 6 dólares. E depois a gente pode começar aí a projetar alvos de bull market, de altcoin season, que é justamente eu começaria com este pivôzão aqui de alta, tá? Onde a gente poderia estabelecer um alvo aí na casa dos 20 dólares, tá? Vamos fazer aqui um exercício, números redondos, pelo preço de hoje, uma alta de mais ou menos uns 760%. A gente sabe aí que em altcoin season isso tende a ser um valor até relativamente pequeno, ainda mais se entrar numa narrativa que chame atenção, e a maioria dos grandes projetos tem a Layer Zero por trás com essa solução aí de liquidez fragmentada. Então eu acredito que ela vai se beneficiar não por si só, mas também por ela estar sendo usada em diversos projetos, alguns deles meus favoritos. Então eu sigo aí muito otimista que a gente deva ter esse cenário. Tudo o que a gente precisa agora é se manter acima desses 2 dólares e a gente deve ver esse cenário acontecendo, tá? E claro, se a gente quiser ser otimista, vamos extrapolar aqui as análises, vamos botar aqui 1.618, quem sabe aí chegando a Layer Zero lá na casa dos 40 dólares, é possível. Então a gente tem que ficar de olho aí no mercado que está no ponto para quem quer a relação risco-retorno. Inclusive, se eu botar aqui, ó, a gente vai ver que essa relação é muito positiva, porque a gente tem aí um stop, vamos botar aqui, ó, se a gente queira botar o stop lá no fundo, tá? Um stop de 40% para um alvo aí que pode chegar, vamos botar 20 dólares, 700%. Então, se a relação tá sensacional aqui, eu acho que vale a pena. Beleza, pessoal? Não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like e dê uma olhada aí nos outros vídeos, tem muita análise boa para vocês, beleza? Valeu!